Sejam bem-vindos à Invest. Me chamo Leonardo e eu sou consultor de investimentos da Portfel Consultoria. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a disciplina do aporte e como isso é importante, e você vai entender que você precisa começar o mais rápido possível. Antes de mais nada, já deixa aquela curtida logo aqui abaixo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do canal. Bom, pessoal, o porquê que é importante a gente já começar a pensar em uma disciplina de aporte? Por quê? Sempre vem à tona, sempre vem na nossa cabeça aquela máxima: poxa, eu não consigo começar a investir agora porque eu não tenho muito dinheiro disponível para isso. Esse é um dos principais erros que a gente comete quando a gente está iniciando a nossa construção de patrimônio. Por quê? Imagina que você ganhou na loteria e que você agora é milionário, só que você não tem disciplina e não tem habilidade nenhuma para lidar com grandes fortunas. Então, o melhor a se fazer é a gente começar o quanto antes a se preocupar, a ter esse contato com o mundo dos investimentos. E a gente só vai começar a fazer isso quando a gente começar a desenvolver a nossa disciplina de aportes. Então você imagina que você quer começar a fazer academia na segunda-feira, viu? Segunda-feira você já vai para a academia e você tem uns 3 anos que você não faz nenhuma atividade física e você vai querer começar a ir na academia todo dia de segunda a sexta durante 10 anos aí para meter o shape, para poder começar a ficar bonitão nas fotos. E você começa a frequentar a academia e se depara que não é tão simples assim, que você não tem uma rotina adaptada e consegue suportar aquela rotina de ir na academia todo dia. A academia é algo doloroso, é algo chato, é cheio de gente, e você começa a perceber que você não vai conseguir sustentar aquela sua vontade por muito tempo. Então você começa a fazer o quê? A desistir de ir na academia. Nos investimentos, pessoal, a gente pode usar essa analogia porque facilita muito a nossa vida. Nos investimentos é a mesma coisa. É como se você quisesse começar já com um salto muito grande, né, investindo vários valores muito altos e não tendo aquela condição no momento. Ou seja, da mesma forma que o seu corpo não está acostumado a realizar atividade física todo dia de maneira mais disciplinada, intensificada, nos investimentos você às vezes não vai ter como fazer aquele aporte que você imaginou que você teria condições. Então, por isso que a gente valoriza muito o início gradativo, o início lento e calmo da rotina de investimentos. Assim como na academia, é muito mais interessante, se você já está há muito tempo parado, você começar a frequentar a academia 2, 3 vezes na semana, ir 2 vezes na semana na academia, fazer um cardio fora da academia. Eu nem sou professor de educação física, mas eu já tenho isso muito estabelecido na minha cabeça, né? E nos investimentos isso não é diferente. Qual que é o problema, qual que é a dificuldade de você começar a investir R$ 50 no mês seguinte? Por que que você não começa com R$ 50, vai aumentando para 100, vai estipulando meta de 150, vai aumentando para 200, vai aumentando para 300, de uma maneira gradativa e calma, porque você vai entender que o maior resultado ele está no longo prazo. E de fato, você investir R$ 100, R$ 50, R$ 200, no primeiro momento, não vai te transformar em um extremo milionário, né? Não vai deixar a sua família livre financeiramente. Mas você vai começar a desenvolver o quê? A disciplina e o hábito do aporte. Se você passar um ano que seja investindo R$ 50, você já vai estar à frente de 90% da população brasileira. Porque hoje o brasileiro médio, o brasileiro comum, a grande maioria, não consegue deixar R$ 100 no banco. A pessoa precisa às vezes entrar no Moai para poder conseguir poupar algum dinheiro, para poder conseguir ter uma previsibilidade no final do ano. Então, primeiro que, né, não vou fazer juízo de valor de um Moai, só que é muito comum, faz muito parte do nosso dia a dia. Às vezes no emprego, num grupo de amigos, pô, vamos fazer um Moai, né?
Então, eu não vejo a necessidade disso. Qual que é a dificuldade de você deixar o dinheiro que você iria aportar no Moai na sua conta, sobre sua jurisdição, sobre sua propriedade, né, ao invés de colocar na mão dos outros? Então, isso acontece porque a pessoa não consegue ter a disciplina de dormir com aquele valor na conta. Ninguém consegue ter a disciplina de ter aquele valor disponível e não mexer nele, saber que aquilo ali é algo para o longo prazo. E o jogo começa a mudar, as coisas começam a acontecer mais saudável quando você começa a ter a sua rotina de aporte, começa a construir o seu patrimônio, desde que pequeno que seja. Porque é aquela coisa, se você não sabe cuidar de R$ 50, como que você vai cuidar de R$ 50.000 no futuro? Como que você vai cuidar de R$ 500.000 no futuro? Você tem que ter essa expertise no início para você saber lidar com grandes valores no futuro. Porque, poxa, Deus abençoa, você vai conseguir chegar lá. Mas você precisa ter uma rotina de aporte, você precisa ter uma rotina saudável, uma disciplina de investimento saudável. Você precisa conseguir, pelo menos, dormir com o dinheiro parado na sua conta, né? Que esteja aplicado, pelo menos numa Selic, não deixa nem dormir na poupança, pelo amor de Deus. Mas você precisa ter essa rotina, essa habilidade de poder lidar com o dinheiro. E isso é o mais importante no momento, quando a gente está pensando em começar a investir. Se você já dá lucro, você já gasta menos do que você ganha, você já está ótimo. Agora, se você já está fazendo tudo isso e ainda não poupa, você está tomando um direcionamento errado. Você precisa dar lucro na sua rotina de gastos e ganhos e fazer um investimento todo mês para criar esse hábito. Poxa, lá eu gasto menos do que eu ganho, só que o dinheiro que sobra eu troco não sei o que, eu compro coisas impulsivamente. Não, calma lá, coloca o pé no chão, começa pelo menos 10% do seu salário, você colocar em uma aplicação de renda fixa para construir a sua reserva de emergência. Começa todo mês a enviar R$ 300 para uma conta só para você criar o hábito de fazer esse aporte e ter esse dinheiro disponível na sua mão, sem necessidade de aportar num Moai da vida que seja, ou pegar um empréstimo com alguém que seja, entendeu? Então é muito mais interessante você desenvolver esse hábito, porque vai ser muito mais inteligente, da mesma forma que o seu corpo, ele entende que você já tem um hábito de ir para a academia, de fazer atividade física, a sua mente vai começar a entender que você já tem um hábito de investir para o futuro, que você já é uma pessoa disciplinada e consegue lidar com o dinheiro, dormir com o dinheiro na conta, fazer esse dinheiro passar o mês e reinvestir ele para os próximos meses, reinvestir esse dinheiro dos próximos meses para o longo prazo de 10 anos. E com tudo isso você vai moldando uma disciplina que você começa a fazer de uma maneira tão natural e quando você não faz, você sente falta. Eu, por exemplo, eu invisto há 7 anos basicamente e nos últimos 4 eu tenho tido uma rotina de aportes frenética de todo mês tentar enviar R$ 50 que seja para a corretora para aportar para o longo prazo. Ou seja, tem meses que de fato eu gasto mais do que eu ganho, às vezes alguma conta, às vezes algum problema no carro, eu vou e não consigo aportar. Eu me sinto mal com isso, porque eu não consegui aportar e eu sei que eu estou atrasando a minha liberdade financeira no futuro. Mas no mês seguinte, eu já vou fazer de tudo para conseguir enviar um valor, para conseguir enviar um valor até maior, para poder suprir essa necessidade. Então, para retomar a média que eu estava e fazer com que isso se torne uma rotina saudável na minha vida, entendeu? Que eu sempre tenha essa condição de fazer esse movimento. Isso tudo vai muito do nosso comportamento, vai muito da nossa mente, das nossas estratégias. Tem um fato muito interessante que quando eu ainda trabalhava como farmacêutico, na época, foi 2021, salvo engano, eu já trabalhava em um hospital aqui da cidade e eu já investia, né? Porque eu invisto desde 2019. Vocês acreditam que eu vi uma oportunidade que naquela época eu acho que os fundos imobiliários estavam bem mal precificados e eu arrumei um outro emprego, tá? Eu fiquei durante 4 meses em 2 empregos e tudo que eu ganhava desse outro emprego era para poder colocar em fundo imobiliário, porque eu queria chegar. Eu tinha uma meta, um objetivo de chegar a uma renda passiva com os aluguéis dos fundos imobiliários de R$ 100. Aí o que eu fazia? Eu tinha meu emprego, eu era supervisor de um hospital aqui em Campo Grande,
e arrumei um outro emprego aos finais de semana. E todo esse salário que vinha final de semana, né, era todo domingo. Eu trabalhava todo domingo, folgava sábado, trabalhava todo domingo em um trabalho extra. Toda essa remuneração que vinha do outro emprego, cerca de R$ 1.500, eu colocava tudo em fundo imobiliário, porque eu queria ter uma rotina de receber renda passiva dos aluguéis desses fundos imobiliários de R$ 100 por mês. Na época eu já recebia, acho que uns R$ 50 por mês. Eu falei, eu preciso dobrar isso, eu vou dobrar esse ano e tá numa oportunidade legal. Claro, análise tudo, né? Analisando tudo nas coxas, eram as coisas da minha cabeça, fontes da minha cabeça. Mas enfim, deu certo. O foco é, eu trabalhei, fiz uma renda extra, eu já estava com a minha rotina de aporte muito bem intensificada e definida. Eu fui lá, já estava tendo uma renda passiva de R$ 50 por mês, dei um jeito de trabalhar durante 4 meses em um bico, uma prestação de serviço como farmacêutico mesmo, para poder aportar no fundo imobiliário e atingir a minha meta de ter R$ 100 de renda passiva todo mês. Olha só que maravilha. Poxa, já pagava uma conta de internet, já pagava uma gasolina da moto. Então, pessoal, é basicamente a gente começar a desenvolver esse gosto, essa vontade. Assim como você vai na academia, faz uns exercícios bem legais, se olha no espelho e se sente feliz com o seu corpo, se sente feliz com isso, é você começar a desenvolver esse gosto pelo seu patrimônio, pela sua liberdade financeira, pelo seu futuro estável, pelo seu futuro sem dor de cabeça, pelo seu futuro sem depender do governo, pelo seu futuro onde você vai conseguir ajudar toda a sua família. É mais ou menos isso. São princípios que você vai colocando ao decorrer da sua vida que vai te ajudando na construção do seu patrimônio. E aí, agora me conta aqui no comentário, qual tem sido a sua rotina de aporte? Qual tem sido a sua disciplina com os investimentos? O que você está esperando para poder começar a investir? Comenta aí nos comentários, dá uma sugestão, conta um pouco aí da sua história e vamos para cima. Já aproveita e curte esse vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações no sininho logo acima e investir é coisa séria, mas não precisa ser complicado. Vamos que vamos!